sou Ronise e hoje nós temos mais um vídeo de resenha. Vamos falar sobre o livro Warcross, da Mary Lou. Como eu li esse livro no Kindle, eu vou deixar a capinha aqui para vocês. Warcross é uma história de ficção científica com personagens jovens que se passa no ambiente dos games. A narrativa ela começa num ritmo um pouquinho mais lento e vai aumentando aos poucos. Plenamente justificável porque a autora ela precisa criar esse universo que é novo para nós, dar vida a esse universo. A construção do universo, aliás, é um ponto fortíssimo do livro. E a gente entende por que essa construção é tão bem feita quando descobre que a autora já foi uma desenvolvedora de games antes de se tornar escritora. A história se passa em um futuro onde a tecnologia está muito mais avançada e existe esse ambiente virtual de jogo chamado Warcross, e que foi criado pelo jovem prodígio Hideo Tanaka quando ele tinha apenas 13 anos. O Warcross é uma febre. 90% das pessoas entre 12 e 30 anos jogam Warcross. É nesse ambiente virtual do Warcross onde se passa grande parte da história. Esse ambiente ele é acessado por óculos especiais criados pelo Hideo Tanaka. A sensação de imersão nesse ambiente é muito vívida, porque a autora se dedica a detalhes minuciosos de construção de cenários. Essa construção é tão bem feita que a gente entende perfeitamente por que o Warcross se tornou uma febre nessa realidade futura aí. E é justamente para conseguir esse efeito de imersão do leitor naquele ambiente que a autora precisa ser tão minuciosa nos detalhes, isso acaba arrastando um pouco o ritmo no primeiro terço aí da história. Juntamente, ela também precisa introduzir a protagonista, que é a Emika Shen, que é uma caçadora de recompensas, e a gente precisa entender um pouquinho da história dela antes dela embarcar na aventura aí do livro. A gente precisa entender o que é, por que ela se transformou numa caçadora de recompensas, quais são as dificuldades pelas quais ela passa, quais são as feridas emocionais que ela já teve na vida. E tudo isso, então, torna necessário uma parte, muitas vezes, descritiva um pouquinho longa. Não é algo que vá te afastar totalmente do livro, mas algumas pessoas podem sentir uma dificuldade de entrar na história propriamente dita, justamente por esse momento de descrição de cenário, de apresentação de personagem. Parece que a ação mesmo ela demora um pouquinho a engrenar. É justamente o primeiro ato, que é o ato em que a gente apresenta os personagens, que a gente apresenta a situação comum antes do início da jornada da narrativa, que é um pouquinho mais lento. Mas eu aconselho vocês, sigam em frente no ato 1, continuem firmes, porque a partir do ato 2, essa história ela dá uma virada, ela dá uma engrenada, ela dá uma acelerada, e aí você não consegue mais largar o livro. Emika Shen, a protagonista, ela vive em Nova York, dividindo o apartamento com uma amiga, já que a mãe abandonou quando ela era pequena e o pai morreu. Ela trabalha como caçadora de recompensas para a polícia de Nova York, disputando criminosos aí com outros caçadores de recompensa para conseguir o dinheiro, porque ela vive atolada em dívidas, ela está com aluguel atrasado, ela está ameaçada de ser despejada, porque o pai era um jogador inveterado que deixou uma dívida alta para ela, então ela está nessa situação difícil, nessa situação limiar, quando vai acontecer, né, o grande fato aí desencadeador da história. Nas horas vagas, então, como qualquer jovem daquela realidade, a Emika também joga Warcross, mas ela tem uma outra forma também de atuar naquele ambiente, como hacker. E é justamente essa atuação dela como hacker que vai proporcionar a chegada desse fato desencadeador, dessa mudança na vida dela. Emika resolveu hackear o jogo de abertura do campeonato de Warcross, algo dificílimo de acontecer, porque a segurança é rigorosíssima. Mas a sua presença acabou sendo percebida e chamou a atenção justamente do criador do Warcross, o Hideo Tanaka. É a partir daí que a aventura realmente começa e que o ritmo se torna mais acelerado. Ela se torna famosa repentinamente porque ela conseguiu entrar num ambiente cuja segurança é rigorosíssima, algo que nunca ninguém havia conseguido, e a partir daí ela recebe uma proposta do Tanaka para trabalhar para ele como hacker, para tentar descobrir quem é que também está entrando nos jogos do Warcross e o que essa pessoa está tentando fazer contra o ambiente Warcross. Após relutar no início, aquele momento de recusa do protagonista a embarcar na jornada, ela finalmente aceita, porque ela está precisando muito do dinheiro, ela está numa situação muito difícil, e ela acaba sendo incluída então numa das equipes que vai participar do campeonato.
Claro que ninguém da equipe dela, ninguém ali sabe o porquê que ela foi escolhida de repente, porquê que ela foi colocada naquela situação, ninguém sabe que ela está trabalhando para o Tanaka para tentar descobrir quem é esse outro hacker que está invadindo o ambiente do Warcross e o que ele pretende. É a partir daí que a história começa a crescer e que a autora começa a mostrar suas armas. Ela demonstra um domínio muito grande das técnicas literárias, ela consegue levar o leitor exatamente aonde ela quer através da sua narrativa. Na história nós temos a protagonista com uma ferida emocional do passado que a atormenta até hoje. Temos pontos de virada muito bem trabalhados. Temos revelações aparecendo pouco a pouco, fazendo com que a narrativa tome novos rumos. E tem plot twists incríveis. Quando você acha que ela já usou todos os momentos da história possíveis para trabalhar um plot twist, ela aparece com mais um. E cada um desses movimentos da história ajuda também a ir revelando novas camadas dos personagens. Aliás, a construção dos personagens é muito bem feita. Então, a partir do segundo ato, a gente começa a perceber aí duas dimensões muito bem trabalhadas pela autora. A dimensão tecnológica, desenvolvida com primor nos mínimos detalhes, provocando uma verdadeira imersão do leitor naquele ambiente. E a dimensão psicológica, não menos trabalhada e não menos importante, que dá suporte à dimensão tecnológica e que cria os verdadeiros laços com o leitor. É justamente por conta dessa dimensão psicológica que criamos empatia com a Emika e com os demais personagens. O problema é que o Warcross é um livro que talvez muitas pessoas acabem abandonando no início devido a esse excesso de detalhes e ao excesso de importância dada apenas à dimensão tecnológica. Esse detalhismo ele vai ser muito útil lá no desenrolar da trama, mas no início ele tende a ser um pouco cansativo. No entanto, quem decidir abandonar a leitura nesse primeiro ato pode ter certeza que está perdendo uma grande história. Não só por tudo que nos toca nela, que nos faz pensar a respeito dos limites da tecnologia, e também pelo puro prazer da leitura de uma história bem escrita, mas também para quem gosta de escrever, é um ótimo exemplo de construção de jornada de personagem. Tem um vídeo aqui no canal que fala justamente o que é essa jornada do personagem, como construir. Se você ainda não viu, vou deixar o link aqui nos cards. Para quem ficou curioso sobre a história, vou deixar o link para o livro na Amazon aqui na descrição do vídeo. E se você gostou do vídeo, dá o seu like aí e compartilhe ele nas redes sociais para que ele possa chegar a mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Te vejo no próximo.